E quando a gente quer separar misturas homogêneas, a gente utiliza o processo da destilação. A destilação ela serve para separar misturas homogêneas onde eu tenho uma fase líquida, seja ela de sólido líquido ou líquido líquido. Aqui a gente tem um destilador simples, onde a gente tem a mistura aqui de sólido e líquido, por exemplo, ou de líquido e líquido. A gente tem uma manta aquecedora que vai aquecer o balão de destilação, um termômetro aqui em cima para medir a temperatura, para saber em qual temperatura essa mistura está sendo aquecida. Aqui a gente tem um equipamento chamado condensador, onde o líquido aqui que está sendo aquecido e se tornando vapor vai passar por dentro dele, e ser resfriado por água. Preste atenção que essa água que está entrando aqui no condensador e saindo do outro lado, ela não entra em contato com o líquido que está sendo resfriado, tá bom? A gente tem uma parede que separa o líquido que tá sendo destilado da água que está resfriando esse líquido. E aqui do outro lado cai o líquido, a gente coleta o líquido de interesse. Esse processo, por exemplo, é feito para separar sólidos de líquidos dissolvidos, por exemplo, sal dissolvido em água, açúcar dissolvido em água. É utilizado para separar líquidos com diferentes pontos de ebulição, como por exemplo o álcool da água. E aí, quando a gente tem substâncias líquidas com pontos de ebulição próximo, a gente utiliza esse equipamento aí. É similar ao outro, só que ele tem uma diferença, que existe um outro equipamento aqui que a gente chama de torre de fracionamento. E o nome dessa destilação é destilação fracionada. Ela serve para quando eu quero separar líquidos que tenha ponto de ebulição próximo. Tá bom? É muito comum essas torres de fracionamento em indústrias petroquímicas. Aquela torre de destilação de petróleo é uma torre dessa de fracionamento. A evaporação é como se fosse uma destilação, mas sem coletar a parte líquida. O calor do sol aqui no caso, aqui é uma salina nessa figura. Eu utilizo o calor do sol para fazer com que a água evapore e fique só o sal. Eu posso fazer isso em casa também. Ao ferver, colocar uma mistura de água e sal numa panela. Quando eu aquecer, a água vai entrar em ebulição e vai sobrar no fundo somente o sal. Dissolução fracionada, onde eu utilizo para separar um sólido de outro sólido com diferentes solventes. Como por exemplo, eu posso ter aqui uma mistura de areia e sal. Como é que eu faço para separar essa mistura de areia e sal? Muito simples. Eu adiciono água aqui. Quando eu adicionar água, o sal vai se dissolver e a areia não vai se dissolver. Eu deixo passar um certo tempo para que toda a areia decante, toda a areia fique no fundo. E aqui na parte sobrenadante, na parte de cima, fica a mistura de água e sal. Aí a partir daí eu posso tirar com cuidado toda a parte de água e vai ficar num frasco somente areia, não é isso? E no outro frasco a mistura de água mais sal. Então eu posso simplesmente aquecer toda essa água para essa água evaporar e ter no final um recipiente só com areia e o outro só com o sal. Quando a água toda ferver, tudo evaporar, vai ficar só o sal. Então eu consigo separar nesse caso o sal da areia. Então agora a gente vai resolver algumas questões do nosso livro. Então a primeira questão, considere as fórmulas. Está aqui as fórmulas. Letra A. Quais representam substâncias simples? Lembra-se, substâncias simples é formado por um único elemento. Então, substâncias simples. O fósforo, não é isso? P4. Aqui o nitrogênio, o gás nitrogênio, N2. O ozônio, O3. E só. Então a gente tem esses três elementos que representam substâncias simples. Na letra B, quais são os compostos binários? Compostos binários, o termo binário significa dois elementos, isto é, formado por dois elementos. Vamos lá. A gente tem o CO, monóxido de carbono. Qual substância é simples e tetratômica? Tetratômica, termo tetra significa quatro, ou seja, tem 4 átomos. Então, letra C, o fósforo.
apenas o fósforo. Quantos átomos formam a molécula de butano? C4H10. Então a gente tem 4 átomos, letra D. A gente tem 4 átomos de carbono mais 10 átomos de hidrogênio. Então a gente tem 14 átomos. Questão 6. Nos sistemas a seguir, átomos são representados por esferas. Para resolver os itens de A a D, reproduza em seu caderno o que corresponde ao que é descrito. Então, na letra A, a gente tem substância pura composta. Substância pura, quando ela está sozinha, eu só tenho aquela substância. E composta é quando ela é formada por mais de um elemento. Qual é a substância que está sozinha e é formada por mais de um elemento? Na 1 a gente tem duas substâncias simples. Ó. Aqui formado por um único elemento e aqui formado por um único elemento. Aqui eu tenho uma substância composta e uma substância simples. Então eu tenho uma mistura aqui também. Aqui eu tenho uma substância composta. Não é isso? Aqui eu tenho uma substância simples, aqui uma substância simples, então é o número 3. Na letra B, uma substância pura e simples. Substância pura, aqui é uma mistura, ó, tem substâncias diferentes. Aqui também é uma mistura, tem substâncias diferentes. E no 4 eu tenho uma substância pura, ó, e ela é simples também, porque ela é formada por um único tipo de átomo. E na 5, pessoal, eu tenho uma mistura, ó. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Uma mistura de substâncias simples. Então, substância simples eu só tenho no 4. Mistura de duas substâncias, uma simples e uma composta. Então, aqui eu tenho uma mistura de duas substâncias, ó. Aqui e aqui. Mas essas duas substâncias são simples. Aqui na 2 eu tenho uma mistura de substâncias também, ó. Só que essa substância aqui tem 2 elementos diferentes e essa substância aqui tem apenas um elemento. Então, aqui é uma substância composta e aqui é uma substância simples. Então, tem uma mistura de uma substância composta e uma substância simples no item 2. A mistura de duas substâncias simples. Aqui eu tenho uma mistura de duas substâncias simples, ó. As duas são cinzas, as duas são verdes. E aqui também, ó, duas substâncias simples, tá bom? Então, é o item 1 e o item 5, tá bom? A gente também poderia dizer assim, uma mistura de alótropos. Qual é a mistura de alótropos? No 5. No 5 a gente tem uma mistura de alótropos. Aqui a gente tem 2 átomos do mesmo elemento. E aqui a gente tem 3 átomos do mesmo elemento, que é uma mistura de alótropos. Questão 1. Explique como proceder para diluir uma solução alcoólica de iodo, ou seja, iodo dissolvido no álcool. Se eu quero diluir, é só adicionar álcool, tá bom? Então, para eu diluir, eu vou adicionar álcool. Letra B. Concentrar uma solução aquosa de dicromato de potássio, ou seja, dicromato dissolvido em água. Se eu quero concentrar, ou seja, aumentar a quantidade de dicromato, eu vou adicionar mais dicromato, tá bom? Se eu quero diluir, eu aumento a quantidade do líquido. Se eu quero concentrar, eu aumento a quantidade do sólido. E a nossa última questão do Enem 2009. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada, ou seja, a água líquida, recebendo energia, não é isso? A energia solar, calor, e se transformando para a água subir, ela vai ter que se transformar em vapor. Então, vapor
de água. Para a água subir pela atmosfera, ela vai ter que se transformar em vapor. Esse processo de passagem da água líquida para o estado de água, para a água no estado de vapor, eu chamo esse, com absorção de energia, eu chamo esse processo de vaporização. Tá bom? Vaporização. Essa vaporização ela pode acontecer de 3 tipos. Uma vaporização lenta, que a gente chama de evaporação. Uma vaporização mais rápida, que a gente chama de ebulição, que acontece quando a gente está fervendo uma água. E uma vaporização muito rápida, que a gente chama de calefação, quando a gente coloca água líquida na superfície muito quente. Então, a gente tem esses 3 tipos de evaporação, de vaporização. Como a água está recebendo energia do sol de forma lenta, se aquecendo e entrando para o estado de vapor, esse processo é um processo mais lento. É a evaporação. Qual é a letra? Letra C. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima aula.